Graças a Deus, Que obrigada. assim seja. Fica não, Eduardo. Isso é para Deus, não é para agradar a gente. Tem que agradar só a Deus. E Deus sempre se agrada do nosso bom trabalho. Gente, boa noite a todos. Eu estou vendo aqui que a nossa querida Edilane Canto está em viagem. Fica tranquila, sei que você não vai poder ligar a câmera, só o áudio. Fica tranquila, faça uma boa viagem, que Deus proteja você no caminho de volta. Gente, hoje, desculpe, o nosso assunto, a gente vai começar com o capítulo 44, que vai estar falando das trevas, ok? E aí a gente vai relembrar alguns assuntos que a gente já teve a oportunidade de estudar junto no início desse livro, e também aqueles que estudaram comigo o livro Cidade do Além, da Eigorina Cunha, que tem o plano piloto da cidade de Nosso Lar. Nós tivemos oportunidade também de falar dessa dimensão espiritual, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ajeitar aqui para a gente seguir o nosso caminho, tá bom? Peraí que eu cliquei errado aqui de novo, de vez em quando isso acontece. Bom, inicialmente, André Luiz, no diálogo, né? Ele vai. Nós vamos começar a entender, porque sobre o nosso verdadeiro alimento, que é o amor. O amor é um grande alimento das almas. A gente sabe que as criaturas, nós nos desenvolvemos muito melhor como pessoas se a nossa vida ela for permeada pelo amor. E o amor é um grande alimento das almas. Eu não falo o amor sensual e também não desfaço dele, veja bem. Porque não fica aquela coisa de coisa pecaminosa que a gente ainda carrega, a gente tem que se desvencilhar disso, né? Mas eu estou falando daquele amor mesmo que está desvinculado até mesmo das funções fisiológicas desse corpo ou dos instintos. O amor é um grande alimento. Vocês podem ver que quando a gente está em conversa com amigos nossos, às vezes, que a gente apenas tem um sentimento de carinho, a gente vai ver que as horas passam corridas e a gente nem observa. Quando a gente vê, começou a conversa, sei lá, 6 horas da tarde, já é meia-noite, a gente não viu o tempo passar. Por quê? Porque a conversa é tão produtiva que ela alimenta a nossa alma, às vezes a ponto da gente esquecer até mesmo de se alimentar. Não por nada, mas apenas porque o papo está tão bom que a gente vai toda a vida e não se detém a isso. O amor, ele alimenta a alma, assim como a comida alimenta o corpo, a água também alimenta o corpo, o amor, ele alimenta a alma. Então, o mundo, a gente precisa se conscientizar que a gente precisa aprender a amar. Principalmente esse amor que é um amor que não tem condições. Porque o nosso amor ainda tem muitas condições. Se a pessoa for simpática, eu vou amá-la muito. Se ela for antipática, eu posso até me esforçar, ou talvez até não. O nosso amor é muito ainda cheio de condições. Mas a gente tem que começar a desenvolver dentro de nós esse amor sem tantas condições. Então, começou lá o capítulo falando assim: não tenha dúvida, disse sorrindo, quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregarem no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Então a gente tem que entender que a gente cria a nossa psicosfera ao redor. Então, se a gente cria uma psicosfera de amor, de paz, a gente vai
está imerso exatamente nesse clima de amor e paz. Então, a nossa casa tem a nossa cara. Se a nossa casa é um ambiente cheio de conflitos, nossas vibrações, nossos pensamentos estarão todos permeados por fluidos, por vibrações de conflitos. Então é preciso que a gente cuide bastante, não só da nossa casa material, mas da nossa casa mental, para que a gente possa contribuir de forma produtiva para a ambiência da Terra melhorar. A gente que reclama tanto que quer tudo tão bem. E sobre essa ambiência, Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 14, que é o que a gente vai falar muito no sábado, estudando o fluido cósmico universal, no item 17, ele fala assim: os fluidos não possuem qualidade sui generis, ou seja, o fluido cósmico universal, na sua origem, ele não é nem positivo nem negativo. Quem dá qualidades positivas ou negativas aos fluidos, ou propriedades como tristeza, alegria, conflitos ou harmonia? Somos nós com os nossos pensamentos e a nossa vontade. Então é preciso a gente se deter a essa questão, que a gente cria a ambiência ao nosso redor. Então, eu só trouxe esse capítulo, só li esse início ali, esse pequeno parágrafo, né, do livro A Gênese, para a gente ver a nossa responsabilidade, porque nós estamos constantemente manipulando com os nossos pensamentos os fluidos ao nosso redor. Então, nossos pensamentos, eles têm polaridades. E a grande pergunta é: qual é a polaridade mais frequente dos meus pensamentos? Isso deve ser a nossa reflexão. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da ventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Então, a casa tem essa conotação. Então, o nosso ambiente doméstico, a nossa casa, ela precisa ser transformada num lar. Por isso que eu botei aí diferenças entre casa e lar. Casa é o lugar para a gente morar. Essa construção de alvenaria, né? Em geral no Brasil é alvenaria, né? Lar é o espaço que existe para a gente viver, desfrutar e construir a energia que vai gerar a nossa vida. Casa é a construção de cimento e tijolo. Lar é a construção de valores e de princípios. Casa é o nosso abrigo da chuva, do calor, do frio. Lar é o abrigo do medo, da dor e da solidão. Então é para a gente refletir se o que a gente tem é uma casa ou se o que a gente tem é um lar. E é também para a gente entender que a gente pode transformar a nossa casa num lar. Basta para isso a gente ter força de vontade para transformar. Ainda que essa casa, esse lar, essa família seja composta por espíritos antagônicos, ou seja, apenas por laços consanguíneos e não por laços espirituais. Mas ainda assim a gente pode mudar muito o panorama da nossa casa. E aí então a conversa vai chegar na questão das trevas, né? E André Luiz, então, ele faz a seguinte colocação. Referia-se o governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas, francamente, não tinha eu, até então, qualquer notícia desse último plano. Quer dizer, André Luiz, agora, ele já entendia que ele esteve nos umbrais, mas ele não entendia o que significava as trevas, né? Não seria a região trevosa o próprio umbral, onde vivera por minha vez em sombras densas durante anos consecutivos? Quer dizer, André Luiz passou lá 8 anos. Então, assim, ele já viu aquilo ali, era um lugar tão ruim. O que é essa tal de trevas, né? Lugar que eu falo é força de expressão, que a gente sabe que umbral não é uma localização geográfica, ele é uma dimensão consciencial. Ela existe enquanto a gente alimentar com os nossos pensamentos. O dia que a gente se transformar em criaturas melhores, os umbrais não vão existir mais. Então é isso que a gente também precisa entender, porque a psicosfera da nossa casa maior, que é o planeta Terra, ela é feita pelos seus habitantes.
A maioria de nós ainda somos espíritos imperfeitos, ou seja, criaturas que ainda se movimentam pelo mal. Somos criaturas imperfeitas que predominam o mal. Então, nós, pelos nossos pensamentos, nós criamos essas dimensões de umbral e de trevas. Mas quando a gente evoluir, essas dimensões elas deixam de existir. Então, entenda, umbral e trevas são construções nossas, são construções impermanentes, ou seja, o tempo vai carregar e, de alguma maneira, o tempo um dia vai levar. Não é como a construção de Deus, que é impermanente. Ela nunca vai deixar de existir, tá? Então, quando eu me refiro a umbral e a trevas, são dimensões que o nosso pensamento, mobilizado pela nossa força de vontade, constrói, porque a gente ainda não alberga sentimentos tão elevados que possam contribuir com mais frequência e continuidade para manter colônias ou lugares bonitos como são as colônias espirituais e como é o nosso lar. Então, ele continua, não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes de toda a espécies procedentes das zonas umbralinas, quer dizer, ele sabia que ali nas câmaras de retificações, onde ele estava trabalhando, junto a Narcisa e outros, ele sabia que aqueles espíritos vinham dos umbrais. Ele entendia que aquelas almas enfermas vinham dos umbrais, mas ele não entendia onde eram as trevas. Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação no início da minha experiência em nosso lar. Confiei-lhe minhas dúvidas íntimas e expondo-lhes a perplexidade que me encontrava. Então, ele agora quer entender o que são as trevas, porque o umbral ele já entende, porque ele passou lá um largo período, né? E aí a gente vai se utilizar do livro Cidade do Além, da Eigorina Cunha, onde ela vai deixar para a gente lá várias imagens que ela conseguiu captar em desdobramento, que é a mediunidade dela de desdobramento, né? Ela foi até a colônia espiritual Nosso Lar, viu, fez o plano piloto de Nosso Lar e ela conseguiu uma série de informações com essa mediunidade e trouxe todas essas informações para a gente. Então a gente vai ver, eu não sei se aqui vai dar para ver meu mouse, mas aqui ó, no número 5, deixa eu ver se meu mouse entra aqui de novo. Isso. Essa região aqui, ó, escura, é a crosta terrestre, onde nós caminhamos, onde nós vivemos, fazemos as nossas construções, os nossos prédios, etc. e tal. E essa região aqui da crosta terrestre, onde nós vivemos, dessa linha aqui escura para dentro do centro, até o centro da Terra, é chamado de trevas. Olha que coisa, né? Então, existe uma dimensão espiritual que vai da crosta terrestre, ou seja, onde nós moramos, aqui, onde nós estamos vivendo, exatamente aqui, até o centro da Terra, ou seja, nas regiões abissais, nos fundos dos mares, naquelas profundezas abismais dos mares, das cavernas. Nessas regiões para dentro, existe uma dimensão espiritual que permeia toda a crosta até lá dentro. Ela é chamada de trevas, essa região que vai da crosta para dentro do centro da Terra, ela é chamada de trevas. Olha que coisa. E ali, então, habitam espíritos temporariamente, enquanto permanecerem com as mentes voltadas para o crime, para a crueldade. Enquanto as mentes que desencarnaram permanecerem com esses tipos de pensamentos, eles ficam presos nessas zonas trevosas até que um dia eles possam se conscientizar da sua própria realidade e aceitarem a ajuda que eles sempre tiveram, porque todos nós temos uma família espiritual, temos mentores espirituais, mas, como vocês viram o caso do André Luiz, é preciso que a gente desperte e veja a ajuda que a gente está recebendo o tempo todo. É preciso que a gente se sintonize com essa ajuda. Então, o livro que vai tratar sobre essa região
chamada Trevas é o livro Libertação, que foi também psicografado por Francisco Cândido Xavier e que é da autoria de André Luiz Espírito. Então, nosso lar vai estar falando da dimensão espiritual chamada umbral fino. Os Mensageiros, que é o próximo livro que nós vamos estudar, ele vai falar da dimensão espiritual umbral médio, e Entre a Terra e o Céu vai estar falando, não, desculpa, Obreiros da Vida Eterna, Obreiros da Vida Eterna, vai estar falando da dimensão espiritual intitulada de umbral grosso, onde nós vamos ter oportunidade de estar falando sobre isso o tempo todo. Então, eu quero saber mais sobre as trevas, eu tenho que ler o livro, principalmente de André Luiz, intitulado Libertação. Eu quero saber de umbral grosso, eu vou ler Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, tá bom? Só para a gente ir se situando. Então, André Luiz, ele vai entrar em contato agora com esta dimensão que ele está curioso, ele vai receber as informações. A maioria, no entanto, a maioria dos espíritos que estamos aqui encarnados, nós estacionamos muitas vezes. Temos, então, multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas, ou seja, nós aqui estamos evoluindo, poderemos daqui para frente seguir em linha reta na direção do bem? Podemos, mas basta para isso empregarmos uma grande força de vontade nessa direção. Mas a maioria de nós, a gente fica assim, ou oscilando, ou insistindo em viver o mal, como se o mal pudesse ser eterno, mas o mal tem prazo de validade. E é bom a gente saber, que o mal tem prazo de validade, eu adoro isso, sabe por quê? Tudo isso que a gente está vivendo hoje é muito ruim, Esses conflitos, essas polaridades de ideias que estão acontecendo, somente já vem acontecendo e agora na pandemia está um inferno. Eu tenho um paciente que não chama esse momento de pandemia, ele chama de pandemônio. E é verdade, a gente está vivendo um pandemônio. E é interessante a gente pensar que tudo isso tem prazo de validade, isso vai acabar. O mal um dia vai deixar de existir no planeta Terra, vai imperar o bem. É bom a gente saber que o mal tem prazo de validade, Os segundos caminham descrevendo grandes curvas, que é a gente vai para lá, vai para cá, fica oscilando, fazendo curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se na plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral, outros preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorvem, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo dos abismos por tempos indeterminados, compreendeu? Ou seja, os que não erram tanto, que não têm tanta culpa, que não são tão egoístas, cujo mal não predomina tanto em si, eles podem ainda, ao desencarnar, perambular por um tempo nos umbrais. Mas aqueles que voluntariamente praticam o mal, gostam do mal, como a gente vê, tem criminosos na sociedade que se comprazem com o mal, esses, ao desencarnar, o caminho deles é nessa dimensão espiritual intitulada trevas. E aí o diálogo entre eles continua. Entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Só na Terra, quando a gente está encarnado, que a gente pode errar e cair? André Luiz quer saber sobre isso, Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação nos despenhadeiros? Só nós, desencarnados, podemos cometer erros e permanecer neles? Ou será que os desencarnados podem prosseguir cometendo erros ainda maiores, Lísias pensou um minuto e respondeu: sua observação é oportuna. Em qualquer lugar o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Então, a gente pode errar a qualquer hora, porque quando a gente desencarna, a gente não se torna santo, a gente continua sendo aquilo que a gente é. Se a gente é uma pessoa do mal, a gente não desencarna e vira santo, a gente continua sendo uma pessoa do mal.
A gente pode piorar, agravar as nossas situações pós-morte? Pode agravar. Naquele livro da série do André Luiz, o último livro, E a Vida Continua, vai falar um caso ali específico, que agora eu esqueci o nome do personagem, que é um rapaz que parece que ele cometeu um suicídio, mas ele foi assassinado. Eu acho que é o nome. Ele foi um dos namorados da principal protagonista do livro. Porque vocês sabem que eu, para nome, sou péssima, né? Se alguém lembrar, pode falar, porque eu sou terrível. Então, ele ficou na região das trevas, foi resgatado para ajuda, quase que ele retorna. Ele teve que ser preparado e logo reencarnar. Então, a gente pode se precipitar no mal, piorar a nossa situação ainda, mesmo depois de desencarnado. Oi, é. O que acontece? Quando a gente está desencarnado, a gente não se torna melhor do que é. Porém, o que acontece? A nossa consciência, ela está mais livre da influência da matéria. Por mais que a gente esteja numa região, é ruim, mas a gente está com uma consciência com mais capacidade de amplitude. Então, assim como a gente tem uma capacidade maior, né, para fazer as coisas, para tomar decisão, mais acesso à nossa inteligência, digamos assim, a gente também tem mais acesso, se a gente, é claro, se predispor, né? Tudo isso a gente tem que colocar a palavra predispor na frente, né? A gente está mais, se a gente está mais predisposto a acertar, de verdade, a gente consegue sentir com mais intensidade, por estar desencarnado, a presença e a ajuda da espiritualidade. Diferente daqui, você vê, a gente tem mentor espiritual 24 horas. Eu não deixo de ter mentor espiritual, né? Se eu estou conectado ou não, eu continuo tendo. Mas a gente sentir, por exemplo, o auxílio, o amparo da espiritualidade, para a gente é mais difícil. Por quê? Porque as nossas percepções, elas são muito abafadas pelo corpo físico. As percepções ficam mais restritas. Quando a gente está desencarnado, essas percepções ficam mais aguçadas. Então, se a gente tem vontade de acertar, a gente sente de forma muito mais ostensiva a ajuda da espiritualidade. Então, a gente pode errar menos se a gente estiver predisposto, entenda isso, se eu quiser. Mas também, eu também posso errar com maior gravidade. Por quê? Porque se as minhas antenas de percepções, elas continuam focadas só para o mal, eu também posso, com mais intensidade, por exemplo, perceber as coisas erradas, as culpas com que eu carrego. Eu também, essa percepção pode ser aberta um pouco mais e eu perceber de forma muito mais ampla os meus erros, e ao invés de eu cair num processo de arrependimento, eu caio num processo de culpa, ao invés de me arrepender, né? Porque como as minhas percepções são maiores, eu vou ver as coisas com muito mais amplitude. Então, ao invés de eu olhar para as coisas erradas e pensar assim, estou arrependida, quero trabalhar para melhorar, eu posso fazer assim, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito, eu não devia ter feito, e ficar nisso e cair num processo de culpa muito grande. Então, tudo depende de como é que eu vou me posicionar, me predispor na espiritualidade. Se eu falo assim, errei muito, é verdade, mas Senhor, eu quero, com o meu trabalho, resgatar as minhas faltas, eu vou sentir de forma mais ostensiva a espiritualidade. Porém, se eu utilizar essa percepção só para olhar para o mal que eu fiz e ficar assim, ah, eu não podia ter feito, eu não devia ter feito, eu não devia ter feito, eu caio nos abismos da culpa e aí eu viro uma presa fácil dos espíritos do mal, e aí com mais intensidade pode ser a minha queda no mundo espiritual. Eu não sei se eu me fiz entender. Eu, eu me, eu me fiz entender para todos a pergunta. Qualquer coisa vocês fazem perguntas, tá?
Beleza. Obrigada. Beleza. Qualquer coisa vocês podem perguntar. E aí eu coloquei essa pergunta do Livro dos Espíritos porque eu acho muito oportuna. Porque aqui na Terra a gente tem um ditado muito vicioso que ainda predomina às vezes em algumas consciências no século XXI, em dizer que diante de um mal que a gente está vivendo, a gente fala assim, a carne é fraca. Tipo assim, só errei, né? Porque a carne é fraca. Mas, gente, a carne, Edilane Cândido está falando assim, é sempre bom lembrar que Deus é misericordioso, é verdade, dá chance para todos nós, né? Não precisamos cair na culpa, nós podemos aceitar a misericórdia de Deus que é para todos, né? Indistintamente, bem lembrado. Mas voltando à situação da carne fraca, durante muito tempo o homem, ele quis dizer que a culpa dos erros dele era esse corpo que o precipitava no mal. Mas não é, né? Tanto isso tem um capítulo inteiro que é abordado do livro Céu e Inferno, quem quiser leia lá sobre a carne é fraca, tem esse nome, tem até esse título, esse item, que vai falar que a carne nem é fraca nem é forte, porque a fortaleza ou a fraqueza reside no espírito, que é dono daquele corpo, e não na carne. A carne é uma veste. A minha roupa, ela é moralizada ou imoralizada? Claro que não, né? A minha roupa não me dá propriedade de moralizada. Muito pelo contrário, a minha roupa pode expressar o meu estado moral ou imoral de ser, mas a minha roupa não me dá fortaleza nenhuma, né? Então, embasado nisso, eu peguei a questão 645 do Livro dos Espíritos, onde Kardec oportunamente pergunta aos espíritos: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Ou seja, vamos pensar uma pessoa que não teve oportunidade de nascer numa comunidade natural como nós e teve que nascer, desde que nasceu numa comunidade, numa favela, num ambiente hostil, violento. E aí a gente fala assim, poxa, ele está no meio do mal, da violência, um clima completamente hostil. Então, veja bem, justifica ele ser violento? Não. A gente entende, mas não justifica, porque o meio, ele não determina o caráter. Ele influencia, mas não determina o comportamento de ninguém. E é mais ou menos isso que dá essa resposta, conjugando com o livro Céu e Inferno, que eu dei a referência para vocês, e essa resposta aí. Os espíritos dizem assim: arrastamento, sim. Né? A gente está ali no meio do mal, arrastamento, sim. Irresistível? Não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. Ou seja, sempre na sociedade tem alguém virtuoso ao nosso redor, que serve de parâmetro para a gente seguir. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Vou dar mais exemplos sobre isso. Se eu nasci numa comunidade viciosa, altamente violenta, não foi por um acaso, porque Deus deu uma cochilada depois do almoço e fez o infeliz reencarnar lá no meio de uma comunidade altamente violenta. E quando Deus viu, foi assim: já era, já foi. Não, isso não existe. Isso não existe. Ele nasceu ali dentro de um ambiente, às vezes, profundamente violento, repleto dos mais diversos vícios possíveis, porque ele tinha condições para enfrentar esses vícios e sair vitorioso. Porque senão Deus seria extremamente injusto. Senão Deus colocaria nos nossos ombros uma carga maior que nós pudéssemos suportar e resistir. Então, nós estamos inseridos dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto socioeconômico, de conformidade com aquilo que a gente dá conta. Porque se a gente não desse conta, a gente não nasceria ali. Então, entende, essa coisa da gente querer dizer que foi o ambiente que determinou eu ter perdido a minha reencarnação, gente, isso não cola. Porque existe todo um planejamento reencarnatório que é feito de conformidade com aquilo que nós vamos poder dar conta. Porque senão, entendam, nós estaríamos todos fadados a falir.
Deus coloca o sujeito em tal lugar que ele não tem a menor competência de resistir, de suportar, de vencer. Então ele está me dando prova impossível. Oi. Então, isso é um exemplo realmente. Realmente isso é um exemplo. Você teria tudo para ser uma pessoa violenta, teria tudo para ser uma pessoa rancorosa, e você não teve. Você teve o que a psicologia chama de resiliência, né? Você, em verdade, conseguiu ver outra forma, conseguiu extrair daquela dor, daquele sofrimento, um algo maior dentro de você. E isso é verdadeiramente um exemplo. Então, por isso que a gente fala que os meios não vão justificar os fins. Não é a vida que a gente tem que vai justificar quem a gente é. É o que a gente faz das coisas, né, que tornam a nossa vida melhor ou pior. Realmente é isso aí mesmo que a Edilene colocou. E que bom, né? E que bom, né? É o exemplo que a gente também vê, Nico, de que algo ruim aconteceu na infância. Eu ouvi a história dela, minha mãe, eu vi minha mãe morrer na minha frente, e assim, brigava demais com meu pai. Para mim, aquele exemplo que eu não queria uma vida igual aquela para mim. Uhum, Eu é isso sempre aí. quis ter uma família, a família que eu não tive. Exatamente. Né? Então, a gente, como você disse, você viveu num ambiente conturbado, num ambiente de violência familiar, mas nem por isso você se tornou uma pessoa violenta, nem por isso deixou de constituir uma boa família e nem por isso deixou de amar. É isso aí, gente. A ambiência não faz o caráter. Ela ajuda, mas depende de como a gente olha. A gente pode olhar para a vida e ficar mais revoltado, ou pode olhar para a vida e encontrar aceitação e resignação e dar a volta por cima. Então, essa é a história de vocês, tanto da Edith quanto da Edilene, que deram a volta por cima. Tinham tudo para serem pessoas amarguradas, violentas, rancorosas, mas o que fizeram do sofrimento? Converteram ele numa experiência amorosa, transformou uma situação negativa em valores positivos que foram agregados ao espírito imortal. E é isso que a gente tem que fazer. O meio é para a gente superar, isso é superar a influência da matéria. Vivemos mergulhados, às vezes, num clima, numa sociedade violenta, às vezes em cidades violentas, em ambientes familiares violentos. Para quê? Para que possamos extrair de lá o melhor. Assim como o lótus extrai do pântano o melhor que ele pode e faz a flor de lótus, que é uma coisa linda. E, no entanto, essa planta vive no pântano. Mas o que ela faz? Ela consegue extrair daquele ambiente o melhor e se tornar bela. É assim que a gente tem que ser, tá? Então, entenda, o meio não molda o caráter. O meio apenas pode contribuir para reforçar aquilo de ruim que eu já trago dentro de mim, que eu não estou afim de trabalhar, de transformar. Mas o meio não forma caráter. Vocês essa noite tiveram dois exemplos aqui para vocês verem que isso é um fato, é uma realidade. Nós estamos falando de vidas de pessoas. Acabaram de ter dois exemplos de vidas. Nós não estamos teorizando só. Nós estamos falando de pessoas que viveram situações que justificavam serem pessoas amarguradas e violentas.
era esse, né? Obrigada a vocês pela colaboração. Vamos tentar formatar o próximo capítulo aqui pra gente. Espera aí que eu vou botar na tela. Eu vou parar aqui. É tanta coisa, né, que a gente precisa. Trevas. Vamos pro outro. Vocês dão um tempinho que eu dei enroladinha básica. Não é engraçado. Vamos lá, vamos parar a apresentação e vou voltar para a tela. Vamos lá. Achei. Compartilhar. Vamos lá. Próximo. No campo da música. Muito oportuno agora. Vamos falar de uma coisa bem oportuna e boa. No campo da música. Que música que a gente tem ouvido, né? E a Edith já fez assim. Qual será a música que a gente tem ouvido, né? Que tem coisa que é braba, né? Será que a gente está escutando realmente aquilo é música? E que tipo de música? Às vezes a música é até boa, mas tem que ver se ela não leva a gente para baixo, né? Com lembranças e outras coisas, né? Vamos lá, peraí. Vamos seguir. Eu ouço música até de antes, eu sou uma alma velha. Eu adoro música velha. Ai, ai. Vamos lá, gente, vamos lá. Bom, primeiramente, esse capítulo ele não vai começar logo com a música, mas ele vai falar do retorno da mãe da Heloísa. E quem é a mãe da Heloísa? A mãe da Heloísa é a Teresa, que está prestes a voltar da dimensão material para a espiritual. Então, o André Luiz acompanhou Lísias, né, e atingindo-lhe a residência no Ministério do Auxílio, teve a satisfação de rever a senhora Laura, que informou quanto ao regresso da abnegada mãe da Heloísa, que é a Teresa. Ela deveria regressar nas próximas semanas e eles estavam todos felizes pelo regresso dela. Isso aí me lembrou aquele poema do Vitor Hugo, Partida e Chegada, né? Que é assim, né? É alegria para quem está no mundo espiritual rever aqueles que estavam na dimensão terrestre, mas é uma tristeza para aqueles que estão na Terra vendo aqueles que estão partindo para a dimensão espiritual. Para a gente ainda é assim, né? Mas dias virão que a gente não vai mais se afetar por nada disso. E aí, em meio da geral alegria, ganhamos a via públicas. As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e Estácio, porque ele havia sido convidado para ir no campo, né? No campo da música, né? E Lísias, ao meu lado, logo que deixou o aeróbus das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso. Vamos ver o que ele disse. Que ele vai falar sobre noivado. Isso é uma coisa que é bastante interessante. Estão indo para o campo da música, porque, ao que parece, né? Parece não. A maioria das pessoas vão lá também para reforçar laços dos sentimentos que já foram formatados em várias existências e vão lá nos campos da música para reforçar esses laços para fazerem futuros planejamentos reencarnatórios, renascerem como maridos e mulheres no planeta, enfim, para construírem novas famílias aqui. E lá no campo da música, lá nesse campo que fica no Ministério da Elevação, além de tantos assuntos, esse é um dos assuntos. Por exemplo, ele estava indo lá, né, Ulisses, porque ele ia simplesmente encontrar-se com a sua noiva que ele já estava formatando na espiritualidade, para um dia concretizar essa união aqui no plano terrestre. São os casamentos planejados. Nós temos diversos tipos de casamentos. Esse é um casamento planejado e, ao que parece, é um casamento planejado, não é expiatório, mas um casamento com uma outra conotação, né? Então, vamos ver lá que o André Luiz está pasmo, né? Porque noivado no plano espiritual, tinha a casa de Tobias com 2 esposas. O André Luiz está numa revolução cultural ali total.
Isso é bom para a gente se desapegar, porque não existe pessoas que nos pertençam. Ninguém é nosso. Nós estamos passando uma experiência com alguém. Nós somos apenas irmãos uns dos outros e é ponto final, né? Deixa eu ver aqui no chat. A Edilane está colocando assim, nos dias de hoje, com tantos ataques, as diferenças, essa frase sobre o caráter vem a calhar, assim, sobre o nosso caráter, né? Que eu havia falado anteriormente. Então vamos lá, vendo os noivados no mundo espiritual, porque André Luiz está doido com esse negócio, né? O noivado é muito mais belo na espiritualidade, eu imagino, né? Porque ele está desvinculado às questões da matéria. Nós ainda estamos muito vinculados às sensações materiais, né? O nosso amor ainda é muito carnal. Então, na espiritualidade, ele deve ganhar uma outra conotação, uma outra beleza que não é essa que a gente vive aqui. Sem desfazer, né? Mas deve ser algo realmente muito que leva a muito contentamento interno, né? Não existem véus de ilusão a obscurecer nos olhares. E é verdade. Por que não tem um véu da ilusão? Porque lá ninguém anda de máscara. Aqui na Terra, antes a gente costuma brincar, né? Que depois que casa o príncipe vira sapo, a princesa também, né? Lá não tem como, as pessoas se mostram tal qual elas são, não tem como fazer de conta, né? Somos o que somos. Lacínia, o nome é maravilhoso. Lacínia e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Então, eles já tiveram relacionamentos complicados na vida material, mas agora eles estão querendo acertar mais do que nunca e fazer com que o próximo casamento que vai acontecer na Terra possa ser mais produtivo do que nunca. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. Quando a gente não domina o nosso corpo é que domina a gente. Então ele está falando dos instintos sexuais que ainda existem dentro da gente, que se a gente não educá-los, porque não é abafando aquilo que temos, não é reprimindo que nós vamos trabalhar, mas é tendo noção de quem nós somos e olhando para isso de frente, não é se conter. Tem muita gente contida e pouca gente resolvida, é ir se resolvendo, né? A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Raramente alguns de nós a utilizam no mundo em serviço da espiritualização. A miúde, convertemo-la em resvaladouro para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora, isso até em 1944, quando foi escrito esse livro, né? Porque hoje eu vou lhe dizer, eu não usaria mais essa frase. Contextualizando, eu retiraria. Porque hoje eu vejo que as mulheres, muitas delas estão num estado de depravação que está superando muitos homens. Vocês me desculpem a sinceridade. Há de lastimar-se. Mas em 1944, não vou dizer nada, eu não era nascida, né? Eu não vou falar nada. Eu estou falando de hoje, século XXI. Eu retiraria essa frase, contextualizando. Mas ele coloca assim: raramente alguns de nós a utilizam no mundo em serviço da espiritualização. A miúde, convertemo-la em resvalador para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora, ainda bem que ele sabe que era até agora, a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Tinha, hoje não, hoje eu já colocaria tudo igual, tá? As mulheres, ao contrário, têm tido até. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam o peso das nossas imposições. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente. Olha só que interessante essa frase. Só é verdadeiramente livre quem aprendeu a obedecer, que não é o conceito hoje do século XXI. As pessoas acham que hoje ser livre é fazer o que quer, usar as outras, jogar fora, passar por cima de valores. Isso é o conceito de liberdade na atualidade, que é a mais completa libertinagem. Mas olha os conceitos de liberdade para um espírito de uma categoria na espiritualidade mais lúcido. Ele fala que só é verdadeiramente livre aquele que aprende a obedecer. Obedecer o quê? As leis de Deus. Isso é liberdade, e é verdade. E quanto mais a gente desobedece da lei de Deus, mais a gente vai perdendo o nosso livre-arbítrio. Não é fato? Então, olha só, né? Então, a gente hoje falar isso para a garotada, o pessoal vai falar assim, ela tá louca, né? Que livre é poder fazer tudo o que quer, ainda que for passar por cima dos outros. Mas não. Para Deus, só é verdadeiramente livre quem segue suas leis. Oi?
É. Eu, é. Eu não era nascido, 66 eu não era. A 67 eu estava vindo ao mundo, estava chegando. É verdade, mas os homens, a gente hoje está pareada com a maioria dos homens, tá? Hoje, quando a gente. Agora eu vou. Mais ou menos, sabe por quê? Eu vou te falar. Eu já ouvi fofoca de homem que eu fiquei apavorada. Ele matou a pessoa, em- é, fez velório, enterrou em missa de sétimo dia. Eu vou dizer, vocês para fofoca, vocês são mais cruéis do que as mulheres, tá? Isso eu tenho certeza absoluta. Que a gente faz fofoca, mas a gente não mata a pessoa, enterra e faz missa de sétimo dia, não. Mas tudo bem, vamos lá. É, mais ou menos, né? Graças a Deus eu nem quero saber. Nem quero saber, Eduardo, nem quero saber. Nossa, foi brabo, hein? Bom, gente, vamos lá. E aí ele coloca assim: parece paradoxo e, todavia, é a expressão da verdade. Lá naquela época, né? Nem podia ser de outro modo, explicou eu, presuroso. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências e, além disso, minhas dívidas para com o planeta são ainda enormes, disse Lísias, né? Lacínia e eu fundaremos aqui, dentro em breve, nossa casinha da felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. Então, entendam, eles viverão juntos em nosso lar para parar as arestas, ajudarem nisso tudo, conversarem, refletirem, para depois, dali a 30 anos, eles conseguirem vir para o planeta Terra e se consorciar. Então, olha só, casar é um negócio difícil, né? Eu acho. Dá tempo, né? De 30 anos não é possível, né? Bom, eles foram lá para o Ministério da União Divina, desculpa, do Ministério da Elevação, no campo da música. Eu só botei esse desenho esquemático que está aí, que foi feito por Eigorina Cunha, para a gente lembrar onde é que fica, tá? Fica ali na ponta, pertinho do Ministério da União da Elevação. É no Ministério da União Divina que tem o Bosque das Águas. O campo da música fica na de elevação. E lembra, e o Parque Hospitalar na ponta da regeneração, tá? Só para a gente não perder e ir se situando, que a gente às vezes esquece as posições, né? Campo da música. Notei ali mesmo um grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executavam música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou. Olha que interessante as canções, né? Eu também achei.
Isso aqui é o campo da música, tá? Vocês veem que tem várias direções, as áreas dão em várias direções, vai dar exatamente no campo da música. Na extremidade do campo, ou seja, naquilo que se afastava do centro, né, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo, dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas no centro temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Então, no centro, nós vamos ver que a música ela é mais decantada, ela vai sendo uma música mais divina, mais espiritualizada. Porém, nas extremidades, ainda para atender a um gosto mais geral, existe música de outros níveis. Que é claro, né, gente? Não é música pesada, mas é uma música que atende mais ao gosto do geral, tá bom? Até lá tem diferença. Até lá tem diferença. Aqui também tem, né? Que a gente não aguenta. Há determinados estilos de música aqui na Terra que eu vou dizer para vocês, eu não suporto, né? Mas eu respeito quem gosta. Eu não gosto de funk, eu não gosto de hip hop, eu não gosto de pagode. Vocês me desculpam, mas isso para mim a classificação nem música é. Desculpe a sinceridade, tá? Campo da música. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas, que a gente viu ali, risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, então que a gente vai vendo que os canteiros são todos formatados pela ministra veneranda, né? Cada canteiro tem seu reinado particular, então são de flores diferenciadas, né? Comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Aqui também, como a Edith colocou, é a mesma coisa, né? Ali, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava repleto. Então, lá, o gosto pela música mais elevada é o popular, né? Não é como aqui, que o popular é a música regional, né? Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia, extasiara-me até a reunião que o nosso ministério consagrava ao governador, mas o que vi agora excedia tudo que me deslumbrava até então. Então lá a música é bem diferente daqui, né? Não consigo fazer ideia, mas ao que me parece é o que mais fica próximo para a gente entender seria a nossa música clássica, que seria a música que mais nos elevam, né? As músicas que têm, enfim, né, uma outra conotação. Vamos lá, campo da música em si. Discutia-se o amor, olha o que se conversava lá, né? O que se conversava nesse lugar. E aí fico pensando o que a gente conversa aqui na Terra quando a gente se agrupa. A gente vai ver que é bem diferente disso dali, né? Discutia-se o amor, provavelmente nas suas várias manifestações, mas principalmente na sua manifestação mais sublimada, para que se pudesse, né, formatar conceitos e entendimentos, a cultura intelectual, a pesquisa científica, isso era conversa, hein? Aqui a gente fala de pessoas, já viu isso? Mas lá a conversa é outra. A filosofia edificante, mas todos os comentários, olha só, tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Ou seja, ninguém obrigava ninguém a pensar da mesma forma e procurava direcionar a conversa para um nível maior. Ninguém brigava, né? Tipo assim, aqui a gente briga por partidos, aqui a gente briga por time de futebol, que não é do meu time, aí briga. Não tinha nada disso, né? Se discutia aquilo que interessa, que é para o espírito imortal. Observei que ali o mais sábio restringia-se às vibrações de seu poder intelectual, ou seja, aquele que é mais sábio, ele não fica ostentando, ele fala de forma sem afetação para que ele não cause no outro um complexo de inferioridade. Bem diferente aqui da Terra, né? Que aquele que sabe mais gosta de ser o centro da atenção e abafar e destruir aquele que não sabe tanto, né? Bem diferente da gente aqui, que às vezes as nossas reuniões, as nossas festas, mais são um desfile de ego do que qualquer outra coisa, né? Ao passo que os menos instruídos elevavam, quanto possível, a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior. Então, os mais elevados abafavam para que não causasse nenhum constrangimento, e os menos, né, capacitados procuravam ao máximo se elevar para poder beber daquele reservatório que estava ali depositado naquelas pessoas que estavam num patamar acima. Olha que diferença, né? Todo mundo procurava fazer sua parte.
Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho, e, no entanto, o que mais me impressionava era a nota da alegria reinante em todas as conversações. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Ou seja, ali todo mundo já tinha tirado Jesus da cruz, né? Que a gente faz questão de deixar Jesus na cruz até hoje, né? Oi, tá ok, boa aula. Só para terminar, nossos orientadores em harmonia absorvem raios de inspiração nos planos mais altos, e os grandes compositores terrestres são, por vezes, trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. Ou seja, ali, nessas dimensões espirituais, como a colônia espiritual Nosso Lar, muitos espíritos, né, ligados ao campo da música aqui na Terra vão buscar inspirações lá para trazer a música aqui para a gente, né? Então, a música é elevada, né? O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplende e eterno da vida procede originalmente de Deus. Eu só quis colocar isso aqui para lembrar vocês. Está lá na Revista Espírita, de 1858. Tem um artigo que vai falar sobre Mozart, né, que é um espírito. Mozart, compositor que teve aqui na Terra, né, na Revista Espírita foi narrado que, naquela época, Mozart ele habitava em Júpiter, que é um planeta mais evoluído que o nosso, e ali o médium conseguiu fazer um desenho da casa de Mozart. Quem quiser saber mais, leiam, por gentileza, essa reportagem que está na Revista Espírita de 1858. Eu vou postar lá no nosso grupo, para quem não tem, em PDF, para depois poder acessar, tá? Mas eu boto lá. Isso aqui é só para lembrar, isso aqui é o centro da praça, né, do Campo da Música, que nós vamos ver, que tem um cisne, que lembra, provavelmente, né, o Lago dos Cisnes de Tchaikovsky. E aqui a gente vai ver que toda a música mais elevada procede desse miolo aqui, provavelmente de espíritos de uma alta elevação, porque nós estamos falando do Ministério da Elevação. São esses espíritos que tocam e produzem essa música que vai encher aquele ambiente de boas vibrações para que as pessoas possam ter conversas mais elevadas e refletir sobre temas mais elevados que são de suma importância para nós que somos espíritos imortais. Isso foi só para relembrar. É isso. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, eu peço que, por gentileza, façam na próxima semana, tá bom? Uma boa noite a todos também. Vou pedir a Márcia, por gentileza, fazer a nossa prece final, Márcia, por favor. Tá, eu estou ouvindo bem você, Márcia.